RFI Convida. O RFI Convida recebe hoje a artista plástica Isabelle Mesquita, que vem falar da exposição Impressões, um projeto inspirado na ancestralidade feminina negra e nas mulheres negras da sociedade contemporânea. O trabalho está exposto atualmente no Rio de Janeiro e depois vai percorrer o mundo. Olá, Isabelle, seja muito bem-vinda ao RFI Convida. Obrigada. Isabelle, esse projeto Impressões nasceu em Paris, onde você mora, mas ele tem muito a ver com o Brasil. Fala pra gente sobre isso. Na verdade, eu estou o tempo todo em laboratório de pesquisa, né? O caminho, estou sempre me inspirando e pensando em novas alternativas artísticas. E esse projeto surgiu através de uma reflexão sobre as impressões que a gente tem na sociedade, né? E aí eu fui aprofundando mais nesse assunto e fui pensando no corpo negro, nessa mulher negra, como a gente é vista na sociedade, quais são as impressões que são passadas. E eu fui trabalhando em cartões de visitas, né, que são as primeiras impressões que a gente dá ao outro quando encontra. E eu pensei, acho que eu vou usar isso como minha mídia de arte, vou fazer nesses cartões. Então eu fui me desenvolvendo e aí nesse meio tempo eu pensei, não, eu tenho que falar do Rio de Janeiro, da nossa afrodescendência, onde tudo começa para mim, né, enquanto que mulher negra. E, enfim, eu tinha que voltar ao Rio para poder começar de lá esse projeto. E você voltou para o Rio? Voltei para o Rio e agora que eu estou de retorno a Paris. Certo. E no Rio, a exposição foi inaugurada no dia 25 de julho, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, no bairro da Gamboa. Qual que é a importância de expor suas obras nesse dia e nesse lugar? Bom, esse dia é um dia muito importante, né, para toda a nossa resistência enquanto mulher negra. E na Gamboa, aquela região da Pequena África, né, que foi denominado Pequena África por Heitor dos Prazeres, e ali que tem toda a nossa história, toda a resistência, o quilombo ali na Pedra do Sal, o samba do trabalhador, todo aquele trajeto de sofrimento, Cais do Valongo, onde são os negros trazidos, né, escravizados, desembarcam e vão caminhando ali por aquelas ruas até o mercado, que é legal naquela época, né, ali naquela rua Camerino, toda aquela região. Então, eu fiz um tour que é oferecido pelo Instituto Pretos de Novos em 2023, da Pequena África. Não é tour, né, é circuito histórico africano e da história da Pequena África. E então, eu fui conhecendo toda essa região com bastante... Ficou tudo muito claro para mim. Eu levei meus pais, nós fizemos juntos. E o final desse circuito é dentro do museu, né, memorial Pretos de Novos, que é onde foi descoberto um cemitério, né, que esses negros trazidos, que chegavam ali no cais, que não conseguiam sobreviver, que passava todo aquele perrengue, né, nos navios, eles chegavam totalmente doentes, enfraquecidos, e eles eram obrigados a caminhar e ver se iam conseguir fazer esse trajeto. Se não conseguisse... Bom, não deu, vamos jogar ali naquele lugar. E foi jogado nesse lugar, né, que era o cemitério, meio que clandestino, era todo mundo amontoado ali. E foi descoberto depois, e é isso, né, essa história que a gente tem ali. Então, foi um lugar para mim de revisitar esse momento da ancestralidade, todos os que vieram antes de nós. E é por isso que eu escolhi esse lugar, e o Instituto Pretos de Novos me abraçou e recebeu esse projeto comigo. Que bom. E você é conhecida pelo seu engajamento com a moda sustentável e ética, e você inclusive já veio aqui conversar com a gente sobre esse assunto, sobre o seu trabalho de sensibilização, né, para uma moda mais responsável. E seu trabalho também influenciou de alguma maneira essa exposição? Sim, o meu trabalho com a moda está o tempo todo conectado com a arte. A gente vê nas silhuetas, né, dessas mulheres negras que eu represento, elas estão sempre como essa imagem, estão sempre com aqueles vestidos fluidos, e eu sempre utilizo a natureza como ferramenta de conexão, né? É meio que essa cosmovisão africana, né, da relação do ser humano com a natureza.
não perder isso. Então, essa moda ética e essa arte voltada para a sustentabilidade, que eu sempre falo de artivismo também, então tá tudo conectado com o meu trabalho desde sempre. Eu nunca largo mão disso. E você estava falando para gente que então nessa a sua exposição conta não só com pinturas, mas também com outras esculturas, uma janela, como você disse. O que significa, o que simboliza isso? Então, essa exposição eu tenho mais ou menos 3 a 4 instalações, né? Eu tenho uma árvore, baobá, que eu represento a nossa história, a nossa ancestralidade, e no caule desse baobá tem as imagens de toda a opressão que o povo africano sofreu, né, durante a escravização, e ali em cima, eu coloco mulheres como frutos de insurreição, né? Dessa revolta por não sentir aquela dor de maneira a se colocar como resistência mesmo. Então eu trago Elza Soares, Teresa de Benguela, Anastácia, Tia Seata, mulheres importantes da nossa referência de resistência. Então esse baobá, ele fala também de fertilidade, fala de cura, fala desse insurgir, que também é conectado a uma outra instalação, onde eu tenho as cores das bandeiras da Etiópia, que são pintadas na parede, compondo 3 bacias de alumínio, onde eu tenho a água e as cores dessa bandeira, e eu escolhi as cores da bandeira da Etiópia, porque a Etiópia é um dos únicos países da África que não foi, né, colonizado, e é por isso que a maioria das bandeiras dos países africanos tem essa mesma cor, né, vermelho, amarelo, verde, em homenagem à resistência da Etiópia, que antes de ser a África era todo mundo etíope naquela região, né? Todo mundo era etíope, então eu utilizo a Etiópia como referência. E a gente utiliza muito as falas de Nego Bispo para falar dessa cosmofobia, desse medo do homem em relação com a mata, com a natureza. Então eu estou falando ali desse contraponto de dizimar ou segregar. Não, a gente quer insurgir, a gente quer se revoltar contra essa espera da dor que a colonização tá nos impondo. E depois a janela, que eu trago, o tema da janela é Primeiras Impressões, onde eu tenho uma janela ensanguentada, que traz cartões de visitas, trazendo estatísticas de violência obstétrica, violência dos corpos negros contra crianças, né, bala perdida, enfim, todos os dados estatísticos de violência estão presentes nesses cartõezinhos de visita, eu vou trazendo as referências, e eles estão ali naquela janela inundado de trepadeiras, que são a nossa cura, que é essa conexão com a natureza que faz a gente reviver a cada dia, né? Que vai nos dando força pelo ponto de vista da cosmovisão africana. Tenho esculturas que falam de circularidade feminina, estou falando das nossas avós, das mães, da neta e do princípio feminino da fertilidade, né? Depois eu tenho os desenhos, que são as mulheres baobás, esse é um exemplo, né? As águas que jorram para curar e nos limpar. Tenho também a natureza abundante, enfim, e aí eu vou falando dessas mulheres baobá enquanto princípio de vida mesmo, né? Ventre do mundo, essa força que a mulher tem. E tem as juremas sagradas, que eu falo da ancestralidade da Jurema indígena, né, a deusa metafísica, e tenho também os chamados para o afroagenciamento, que são séries pequenininhas, são desenhos menores, que eu falo desse autoagenciamento africano, né? A gente está sempre se autoagenciando para se colocar na sociedade. Não tem quem vem e vai falar: Isabelle, vem cá, eu quero te ajudar, quero colaborar, o que você precisa? Eu estou sempre indo atrás e buscando desde quando eu saio lá da periferia para poder chegar até aqui. Eu tenho que fazer 5 vezes mais para poder me agenciar eu mesma. Então, as obras são mais ou menos nesse sentido. Interessante. E
Depois do Rio, o projeto vai para outros países e essa turnê termina aqui em Paris, é isso? Eu pretendo fazer isso. A gente está pensando nessa logística do transporte, né? Que são a árvore. Tem 2 metros de altura, o baobá, que tá lindo. Vale a pena conferir no Instituto Pretos Novos, de terça a sábado. Então, a proposta é essa. É voltar para Paris, passear por aí e apresentar a todo mundo essa nossa essência, ancestralidade. E você já sabe onde, depois do Rio, onde vai? Ou... Estamos discutindo e pensando se vamos para um outro lugar ou direto para Paris, antes desse circular, né? Tá certo. Então é no Instituto Pretos Novos, Instituto Pretos na Novos. Gamboa, no Rio de Janeiro. De terça a sábado, podem verificar na internet, tem ingressos, e também não deixem de fazer o circuito, né, de história ali daquela região da Gamboa, que foi lá que eu aprendi muito, graças ao Instituto Pretos Novos, com tudo que eles têm lá para poder compartilhar com a gente, que é necessário saber da nossa história, dessa tentativa de apagamento de toda a nossa, enfim, né, tudo que aconteceu e que acontece até os dias de hoje. Tá certo, Isabelle Mesquita, muito obrigada. Eu que agradeço.